Paz do Senhor, igreja. Feche seus olhos. Tem agora um momento de oração com o Senhor. Hoje nós comemoramos a Páscoa. O dia mais marcante para nós, porque nosso Rei Jesus ressuscitou. A nossa fé não seria nada se isso não tivesse ocorrido. Ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e trouxe para cada um de nós a possibilidade de termos acesso ao trono de Deus. Ele nos resgatou da morte e do inferno. Abaixe sua cabeça. Agradeça ao Senhor. Deus Santo, Deus Poderoso, nós estamos aqui nessa noite porque te amamos, porque queremos prestar um culto ao Senhor. Esse Deus tão maravilhoso, ó Deus, que deu o seu único filho, que através de uma morte, a morte de cruz, nos deu acesso ao teu trono da graça. A morte do teu filho, Senhor. A palavra diz que fez que o véu do templo se rasgasse, para que hoje eu e meus irmãos tivéssemos o acesso ao teu trono e fôssemos livrados do inferno e fôssemos livrados das enfermidades e mazelas deste mundo. E por isso, Pai, nós estamos aqui para render-lhe, Pai, todo louvor, toda honra, toda adoração, porque o Senhor Jesus foi o único que morreu no meu lugar. O Senhor Jesus foi o único que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus, o nosso pão da vida. Senhor Jesus, a verdade, o caminho, o Filho de Deus, que deixou a sua glória, como cantamos aqui, para habitar entre nós. Um Deus cheio de verdade, um Deus grande, poderoso, um Deus maravilhoso, conselheiro, um Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nesta noite eu peço ao Senhor que venha estar falando com cada um dos meus irmãos aqui e com cada um também que tem nos assistido através desta live, nesta noite. Que o teu nome seja glorificado, exaltado, e todos nós venhamos a reconhecer o sacrifício de Jesus, esse Jesus que ressuscitou, e por isso nós estamos alegres. Agradecemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus.
Amém. Podeis assentar, irmãos. Esta noite eu quero conversar um pouco com a igreja e com você que me assiste sobre Jesus. Esse Jesus que nós cantamos, esse Jesus que veio e habitou entre nós. E eu chamei o tema dessa palavra, Jesus é o pão da vida. Jesus, repita comigo, Jesus é o pão da vida. Nós falamos isso, mas o que isso significa? Né? Todos nós falamos, Jesus é o pão da vida. Tem tanta coisa que no crentez, né, a gente fala e muitas vezes não sabe o que está falando. Então, hoje nós vamos pegar alguns crentez. O que é crentez? Algumas coisas que a gente costuma falar tanto na igreja e vamos tentar trazer para a realidade das nossas vidas no dia de hoje. Hoje nós comemoramos a Páscoa. O povo cristão comemora a Páscoa como a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas o povo judeu comemora a Páscoa de uma outra forma. A Páscoa para o judeu mostra o livramento do povo lá no Egito da escravidão, onde a passagem do anjo feriu aos primogênitos e o faraó mandou, vai embora. Ok? Era um momento de dificuldade do povo, era um momento de muita dificuldade, porque o povo estava cativo por muitos anos. E era um momento de conflito, e era um momento de escravidão. Por isso, muitas vezes nós vamos ver na palavra, principalmente agora nos evangelhos, a seguinte frase, era próximo o tempo da Páscoa. Né? Hoje, na nossa cultura ocidental, muitas vezes a gente esquece do verdadeiro significado da Páscoa. E como o pastor falou hoje de manhã, né, acabamos comemorando com ovos de chocolate que nasceram de um coelhinho. É uma coisa meio sem sentido, né? Ovos de Páscoa que vieram de um coelhinho. O coelho é um animal mamífero, ele não põe ovos. Então, eu vejo que tudo isso também é um plano, né, para que a gente esqueça e deixe de lado um pouco do significado da Páscoa. E certamente não é um plano de Deus. E se não é plano de Deus, é plano de outro. E por que eu estou falando sobre isso? Eu escolhi o texto de João 6, que é o texto que retrata uma história que todo mundo conhece muito, que é a multiplicação dos pães e peixes. Amém? Tem alguém que não conhece essa história? Ninguém levantou a mão. Só que eu quero trazer nessa noite algumas lições que esse texto nos ensina e que muitas vezes passa por nós batido. A gente fica tão colocado na questão da multiplicação de pães e não vê o contexto da história.
Tudo aquilo que aconteceu ali tem uma mensagem muito importante do Senhor para cada um de nós, em cada um dos versículos. Porque senão não estaria escrito aqui. Se fosse só para falar que Jesus multiplicou pães e peixes, podia estar só citado. E Jesus foi para Galileia e multiplicou pães e peixes. Amém? Mas não, tem um texto inteiro que foi colocado aqui. Vamos ler o texto de João 6, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguiam. Repitam comigo: e grande multidão o seguia. Grande multidão o seguia. Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Prestem atenção. Essa multidão seguia Jesus porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 5 pães de cevada. Prestem bem atenção, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam, o quê? Saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amém? Aleluias. Vamos orar. Deus Santo, nós nos colocamos diante do Senhor, mais uma vez nesse dia, porque clamamos ao Senhor, que o Senhor fale à tua igreja. Que o Senhor fale, Pai, a cada pessoa que está vendo esta live neste momento e a cada uma que ainda vai ver, Senhor. E que teu nome seja glorificado, exaltado, e o Senhor seja novamente reconhecido como o pão da vida. Eu coloco a minha vida diante do Senhor. Peço ao Senhor que cubra-me com teu sangue. E que nesta noite, ó Deus, somente aquilo que o Senhor quer falar chegue aos corações dos meus irmãos, para a honra, glória e exaltação do teu nome. Em nome de Jesus. Amém?
A palavra relata, em primeiro lugar, volta lá para o início, Dudu, deixa aberto, que grande multidão seguia Jesus. Grande multidão seguia Jesus. E também ela relata ali que naqueles dias seriam quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se a gente começar a contar, por exemplo, se tinha 5.000 homens, e se fossem os 5.000 casados, seriam 10.000 pessoas. E se eles tivessem filhos, pelo menos 2, seriam 20.000 pessoas. Era uma grande multidão? Era uma grande multidão. Nesse texto, meus irmãos, como eu já disse, eu quero retirar algumas lições de Jesus para as nossas vidas. Jesus é o pão da vida. O texto inicia, dizendo que Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia e que grande multidão o seguia por causa de quê? Por causa dos seus sinais. E esses sinais, meus irmãos, eram principalmente por causa das obras de cura que Jesus realizava. Ele operava cura sobre os enfermos. Mas eu costumo dizer que Jesus já estava assim, bem conhecido, na região, em várias regiões, porque onde ele passava, ele realizava milagres. E eu sei que muitos milagres foram escritos aqui na palavra, em cada um dos evangelhos, mas sei também que não foram todos. Eu creio firmemente que Jesus fez muito mais milagres do que está escrito aqui. Porque Jesus era Senhor. E sempre foi o nosso Senhor. E a primeira lição que eu vejo nesse texto, meus irmãos, é que grande multidão seguia Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Jesus era muito conhecido por causa desses sinais. E até hoje, traçando o nosso paralelo, nós, todos, nós continuamos buscando ao Senhor Jesus por aquilo que Ele faz. Não é verdade? Toda multidão, no dia de hoje, ainda buscar algo novo, algo que venha trazer conforto, algo que venha trazer resposta para os anseios da nossa alma. Algo que preencha o vazio dos corações. E eu firmemente acredito que isso vai continuar acontecendo por muito tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muitas pessoas têm encontrado o Senhor porque têm sido curadas de enfermidades. Porque têm necessidades humanas que são supridas pelo Senhor. Da maneira que você mais precisa, você vai atrás daquilo que você precisa. E eu quero te dar uma grande notícia. O Senhor está pronto para receber. Ele está pronto para te receber. Ele está pronto para usar do seu poder para realizar aquele milagre que você anseia. Hoje eu pergunto para vocês, quantos de nós fomos alcançados pelo Senhor desta forma? Quantos de nós buscamos o Senhor por uma enfermidade?
falando: Deus me escura, age em meu favor, Senhor. E encontraram ao Senhor. Quantos de nós? Quantos de nós nos achegamos ao Senhor somente após uma enfermidade que houve um milagre em nossas vidas e em nossas famílias? Eu falo isso porque eu sou fruto disso. A minha casa toda foi alcançada porque o Senhor curou a minha mãe. Curou a minha mãe de câncer. E neste momento, todos nós voltamos ao Senhor. E quantos de nós ainda almejamos algo sobrenatural de Deus? Nós que estamos sempre trabalhando com famílias, recebemos sempre algumas pessoas que nos procuram com problemas no casamento, problema em relação aos filhos, e falam: só Jesus pode dar a solução. E é isso mesmo. Só Jesus pode trazer a solução. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitos encontram essa resposta aos seus anseios, muitos encontram ou alcançam a misericórdia de Deus e esquecem que esse seu favor, aquilo que Ele fez por sua vida, e trocam por migalhas que esse mundo oferece. Quantos conhecem pessoas que foram alcançadas pelo Senhor e depois da bênção, deixaram de lado? Está tudo muito bom. Jesus já fez aquilo que eu precisava, agora eu não preciso mais dele. Jesus precisa de me alcançar outra vez quando eu estiver com outra dificuldade. O trocam por migalhas que esse mundo oferece. Eu costumo dizer que todas as vezes que nós trocamos o Senhor Jesus por essas migalhas, nós crucificamos ao Senhor novamente. Nós dizemos: Senhor, eu não preciso mais de Ti. No versículo 4 e 5, diz assim: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Nesses dois versículos diz que era próxima a festa da Páscoa. E Jesus levantou os olhos, viu esta grande multidão. E o quê? E se preocupou com ele. Meus irmãos, uma outra lição que eu vejo nesses dois versículos é que Jesus se importou com a condição daquela multidão. Hoje não é diferente. Amém? Jesus ainda se importa com cada um de nós. Jesus podia ter vindo ao mundo, passado por aqui e visto que os homens não queriam nada com ele. E falado: ó, Pai, eu vou voltar para aí, está tudo bem. O caminho deles é um inferno, a destruição. Mas o Senhor Jesus se importou com a minha condição. Ele se importou com a sua condição. Amém? E ele não fez isso que eu acabei de dizer. Ele morreu morte de cruz para nos salvar. Amém?
Só que o plano de salvação não acabava ali na morte. Ele já vinha dizendo, como o pastor falou hoje de manhã, em vários textos foram passados em que o Senhor vinha mostrando aquilo que ia acontecer. E uma das coisas que ele falava que iria acontecer era que ele ressuscitaria. Amém? No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Amém? Jesus ainda se importa com cada um de nós. E eu tenho uma grande novidade. Ele ainda se preocupa e está disposto a agir em seu favor. Aleluia! Ele está disposto a agir em seu favor. Jesus te ama. Jesus me ama. Todo esse plano de salvação foi para que eu e você fôssemos alcançados. Para que tivéssemos acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso. E para que tivéssemos um encontro com Deus nas nuvens. Para Ele nos levar ao céu. O texto segue com Jesus perguntando a Filipe, onde comprar pão para aquela multidão tão grande? No versículo 7. Onde compraremos pão para... Será que Jesus não sabia? Ou será que Jesus já tinha uma grande padaria instalada ali? Jesus sabia que não havia. E Filipe responde que 200 denários, ou ali está dinheiros, né? Mas eu quero falar denários por causa da última mensagem que eu falei, que do óleo que custava 300 denários, que eram 300 dias de trabalho. E Filipe fala aqui, 200 dias de trabalho, não dá para comprar pão para essa multidão toda. Esses 200 denários ou 200 dinheiros não seriam suficientes para suprir a fome daquele povo todo, aquela quantidade de pessoas que estavam ali. E a terceira lição que eu vejo nesse texto, meu irmão, minha irmã, é que Jesus nos pergunta o que podemos fazer para aqueles que necessitam. O que nós temos feito? Aí já foi outra mensagem que eu falei também. No episódio da morte de Lázaro, Jesus manda que aqueles que estavam ali chorando removessem a pedra. Ele contou com a participação daqueles que iam retirar a pedra para que viesse o milagre. Aqueles que estavam ali presenciariam um novo milagre. Amém? Jesus sabia que ali não haveria uma grande padaria para comprar pão, nem dinheiro para aquela multidão. Mas agora eu te chamo a atenção, igreja. Ele busca saber daqueles que o seguem o que podem fazer por tantos que estão perdidos. Tantos que estavam ali seguindo a multidão, buscando algo do Senhor. E o mundo, meus irmãos, ele está buscando algo do Senhor. E eu novamente pergunto, o que nós temos feito? Jesus conta contigo, amém? Nós, igreja do Senhor, o que temos feito para socorrer aqueles que têm fome,
aqueles que têm fome e sede de justiça. O que nós temos feito para preencher o vazio do coração da multidão? Jesus conta contigo. Amém? Ou ele só conta com o pastor Sérgio, com a pastora Helena? Não. Jesus conta com cada um de nós. Que nós façamos a nossa parte, e certamente o Senhor vai fazer a dele. Ah, moço, então eu posso levar alguém à salvação? Você pode levar, sim. Porque é um dom de Deus. Deus que dá a salvação. Mas se nós não fizermos nada, ficarmos esperando, sentado aqui ou na sua casa, as pessoas não vão conhecer ao Senhor. No versículo 8 e 9, diz assim: E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? André era seu discípulo, não era? E você lendo várias partes da palavra do Senhor, você vê que André era um dos mais fervorosos. Era um dos que eram mais voltados para as coisas do Senhor com fé. E nesse momento aqui ele fala assim: eu tenho um rapaz aqui, Senhor. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele mesmo questiona: mas o que é isso para 5.000 homens? O que é isso para essa multidão? Não é verdade? Meus irmãos, a 4ª lição que eu extraio desse texto é que aquilo que podemos fazer pode ser pouco, mas nas mãos do Senhor vai haver milagre. Amém? Vocês entenderam? Muitas vezes você fala: Senhor, eu sou gago, eu não consigo falar nada, ninguém tem crédito naquilo que eu falo. Meus irmãos, o teu pouquinho, Deus vai fazer grandes coisas. Deus faz o milagre, não é através de coisas grandes, não. É através do que é pouco, do que é pequeno. Porque as coisas do Senhor são para confundir esse mundo. Nós pensamos assim: eu vou fazer isso quando eu tiver 100 milhões, eu vou construir uma igreja que tenha 500.000 lugares. E o Senhor te usa lá no finzinho de uma casinha mais simples, lá na cidade mais longínqua. Ele levanta ali um homem de Deus que consegue trazer a palavra dele, a palavra do Senhor, e muitos milagres são feitos. Amém? Vocês estão entendendo? Esta noite aqui, meus irmãos, vai haver milagre. Amém? Vai haver milagre, pois o mesmo Jesus está aqui. Amém? Amém, Manuel? Jesus está aqui, Ele está aqui e tem poder para realizar o seu milagre. Você chegou aqui e, como eu disse, todos nós buscamos algo do Senhor. Nós estamos buscando ao Senhor para que Deus realize algo que o nosso coração anseia. Eu digo, hoje nós buscamos ao Senhor pelo aquilo que Ele faz. E quando somos alcançados, temos que estar aqui buscando pelo aquilo que Ele fez. E principalmente pelo aquilo que Ele é. Amém?
Estão entendendo? Glórias ao Senhor. No versículo 10, meus irmãos, vamos lá. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus manda que assentem todos. Ele toma os pães e os peixes em suas mãos e publicamente dá graças. Eu não sei se vocês viram, mas esse milagre da multiplicação de pães foi o maior milagre visto na terra. Pelo maior número de pessoas, não o maior milagre como, esse milagre é grande e esse milagre é pequeno. Não existe, milagre é milagre. Mas que mais pessoas viram foi o milagre da multiplicação de pães. Ele publicamente dá graças. Só um adendo, né? Quantas vezes a gente está nos nossos banquetes e não agradecemos a Deus pelo aquilo que Ele tem nos dado. O Senhor recebeu aquela oferta, e deu graças ao Senhor como exemplo para mim e para você. É um exemplo. Hoje nós falamos aqui das tradições pela manhã na escola. Muitas coisas são feitas para que sejam vistas, para que sejam exemplos para outras pessoas. E o Senhor reparte aqueles pães e ordena a distribuição a toda a multidão. Glória a Deus. Como era próxima a Páscoa, e ali tudo isso estava acontecendo no meio de um povo que tinha uma história em relação à Páscoa. Eu acredito que aqueles pães, como foi colocado ali, que era um pão de cevada. Pão de cevada não é um pão tão agradável. Eu, por exemplo, gosto muito do pão francês, que é de trigo. Só Jesus na causa. Pãozinho francês com manteiga quentinho. Mas ali não, era um pão de cevada, e como se aproximava a Páscoa, a tradição dizia que eram pães sem fermento e comidos com ervas amargas. E aquele peixe, você já pensou? Eu ficava assim pensando quando pequeno. Espera aí, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas como é que come peixe cru? Aí eu falava, não, fui crescendo, falei, não, o pessoal podia ter um pezinho lá no Japão, né, para comer peixe cru. Mas não, irmãos, aquele peixinho ali era salgado, tá? Era um peixinho salgado, eram 2 só. E normalmente não eram peixes de boa qualidade. Mas o Senhor agradeceu. Deu graças por todos os peixinhos. Eram peixes salgados e secos. Isso é, Deus não proporcionou um grande banquete. Mas mesmo assim, o Senhor, ao receber esses alimentos, deu graças por ele. E através daquela oferta, um grande milagre aconteceu. Amém? Um grande milagre aconteceu. Meus irmãos, vocês já pensaram que era um final de tarde? Aquela multidão vinha, há muito tempo, andando com Jesus.
procurando algo para satisfazer o Senhor. E já pensou se Jesus falou, ó, gente, eu já terminei o que eu tinha que falar com vocês, vai embora. Eu sei que vocês não têm comida. Procurem aí os armazéns, as hospedarias. 20 mil pessoas. Era um caos que ia se instalar nas cidades. Jesus fez um grande milagre. Jesus quer fazer um grande milagre hoje. E o que é um grande milagre? É aquilo que você anseia dele. Amém? Levante suas mãos. Senhor, eu preciso de um milagre. Amém? Você precisa de um milagre? Você precisa de um milagre? Jesus está aqui. E Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que multiplicou os pãezinhos e os peixinhos. Esse Jesus, que eu falei que Jesus é o pão da vida. Vamos dizer, Jesus é o pão da vida. O que significa isso, meu irmão? Jesus pode nos saciar. Só Ele pode nos saciar. Amém? A quinta lição que nós vemos nesse pequeno texto, né? Mas é a lição que não acaba mais. É que Jesus está sempre disposto a realizar algo para que todos aqueles que o seguem. Ouviram? Posso ouvir um amém? Vocês estão aqui porque seguem ao Senhor, né? Ninguém veio aqui para ver eu falar. Né? Só o pastor Sérgio que falou para mim, não, eu vou estar aí à noite. Jesus está sempre disposto a realizar algo para todos que o seguem. Aleluia. Não porque a gente merece, mas por sua bondade e misericórdia. Amém? Jesus é bom? Jesus é bom. Jesus é misericordioso. Jesus é Senhor. Jesus é o pão da vida. E Ele faz tudo com ordem e com instrução. Coisa com Jesus não é bagunçada, não. Ai, Jesus, agora que o moço vai entrar na lenha. Não, não vou não. Hoje eu estou bonzinho. Né? E nessa mesma lição, ele nos ensina também que devemos seguir as ordens e instruções do Senhor e não nos firmarmos nos nossos próprios conhecimentos, e sim na sua palavra. Amém? Jesus deu a ordem, irmãos. Ele mandou, ó, senta ali, senta de tanto, e depois distribui. Jesus tem ordem. A sua vida pode estar uma bagunça, mas Ele põe ordem. Ele ajeita tudo e vai realizar o milagre. Amém? O resultado será sempre certo. Ele nos saciará em tudo que realmente necessitamos. Quem faz isso? Jesus. Só Ele pode. Só Ele pode nos saciar. Tantas pessoas procuram em tantos lugares, e como o pastor de manhã falou também, foi atrás do Buda lá, o Buda morreu. E está lá morto. Foi atrás de grandes filósofos. Estão todos mortos. Só Jesus ressuscitou. Amém? Só Jesus ressuscitou. Esse é um Deus grande pra caramba. Né?
Como nós vimos hoje de manhã, as mulheres chegaram lá, eu até brinquei lá em casa hoje, né? O pastor falou que as mulheres chegaram lá para ver o corpo de Jesus no sepulcro. E certamente elas chegaram e falaram assim, não, nós vamos lá porque a gente tem que dar um jeitinho lá. O Zezinho lá não deve ter feito a coisa direito. Então vamos lá, vamos arrumar direitinho o corpo de Jesus e tal. Elas sempre querem dar um jeitinho a mais. O Zezinho deve ter chegado lá e falado assim, me dá, eu quero retirar o corpo de Jesus da cruz e vou sepultá-lo. Pegou, jogou nas costas e foi para lá. As mulheres, não é assim não, gente. Vamos lá colocar o perfume, vamos lá colocar um lençolzinho. Não é verdade? Por isso que as mulheres foram lá. Elas queriam era arrumar o negócio mal feito pelo Zé. A sexta lição, meus irmãos, que vemos nesse texto, é que o Senhor nos dá com abundância. Amém? A gente está tão acostumado com a vida boa que Jesus Cristo dá, que a gente não vê que Ele dá com abundância. E quando sai alguma coisa do que é normal, aí fala assim, Jesus esqueceu de mim. Jesus não esqueceu de você. E como eu já disse, Ele está sempre disposto a agir em seu favor. Amém? A sexta lição é que Ele nos dá sempre com abundância. No versículo 13, Dudu. Recolheram-nos, pois, e encheram, quanto? 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. A palavra diz que sobraram 12 cestos de pães e que foram recolhidos pelos discípulos. Jesus, o pão da vida, é suficiente para nos fartar. Amém? E Ele deu de sobra. Sobrou. E Ele faz isso hoje. Você muitas vezes vem, como eu falei, vem a Jesus porque precisa de uma cura, de uma enfermidade, e Ele te dá vida em abundância. A palavra diz que nós estamos aqui, neste mundo, e muitas vezes a gente fica pensando que não vamos dar conta das coisas. E a palavra diz que nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a tudo aquilo que o mundo traz de ruim. Mas Jesus está do seu lado. E Ele pode te dar tudo com abundância. Hoje, muitos casamentos são destruídos porque as pessoas começam a ver os problemas um no outro. E quando trazem os problemas para si, para dentro do casal, em vez de tentar juntos unir as forças para destruir os problemas, nós temos que estar de olho naquele que pode fazer. Só Ele pode fazer. A minha parte é buscá-lo. A minha parte é buscar ao Senhor que tem todo o poder nas mãos. Amém? Você não precisa de mais ninguém, meu irmão. Jesus é suficiente. Amém? Não, mas eu tenho um amigo que é do alto escalão do governo e ele vai me ajudar. Se o Senhor não quiser, nada vai acontecer. Mas se Ele quiser, Ele é suficiente. Se Ele quiser, Ele faz até mais do que você quer. Ele quiser, Ele faz mais do que você anseia.
Eu costumo dizer que a gente tem a visão sempre do imediato. Ó Senhor, eu preciso da cura da minha enfermidade. E Jesus te dá a cura e te mostra o caminho e te mostra a tua vitória lá na frente. Porque Ele tem a visão lá na frente. Nós não. Graças a Deus nós não, né? Porque se a gente soubesse o que ia acontecer na frente e atrás, o que já aconteceu, e aquilo que está para acontecer, nós seríamos quase deuses. Porque estaríamos com uma soberba tão lá em cima, tão elevada, porque eu consigo ver o que está lá na frente. E não queríamos saber de Jesus. Mas Jesus, Ele sabe de todas as coisas. E lembrando que todas as vezes que o homem quis ser igual a Deus, ele caiu. A vida com Jesus é uma vida com abundância. Ele é dono de tudo. No versículo 14, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aqueles homens reconheceram que Jesus verdadeiramente era o profeta que devia vir ao mundo. A sétima e última lição que eu tiro desse texto, meus irmãos, é que Jesus deve ser reconhecido por mim e por você como o único Salvador. Ele é o único que pode trazer a certeza que as coisas vão ser feitas de acordo com a vontade de Deus. Ele é o único que pode colocar na sua vida aquilo que você anseia. Ele é o único que todos nós buscamos. Jesus. Jesus é o único que todos nós buscamos. Amém? Amém? Ele é o único que se importa com a nossa condição. Amém? Ele é o único que se importa com a sua condição. Eu não sei da sua condição. Quando eu souber de alguma coisa, eu vou até me importar um pouquinho, mas ele já sabe de tudo. E ele se importa. E é Ele que nos pergunta o que nós estamos dispostos a fazer. Ele é o único que sabe que, apesar do pouco que possamos fazer, Ele nos ajuda, Ele não nos despreza. Amém? Tire isso da sua cabeça. Muitas pessoas se afastam da igreja porque acham que Deus não está pensando nele. Deus não está cuidando de mim. Jesus está sempre disposto a nos socorrer. Jesus está sempre disposto a nos socorrer. E Ele é suficiente para nos saciar, e Ele deve ser reconhecido como o pão da vida. Amém? Baixe sua cabeça, equipe de louvor. Hoje eu te pergunto, meu irmão, baixe sua cabeça e comece a refletir nessas perguntas que eu vou te fazer.
A primeira pergunta que eu faço: quantos aqui buscam conhecer esse Jesus? Quantos aqui querem conhecer esse Jesus? A segunda pergunta que eu faço é: quantos aqui buscam um milagre de Deus em suas vidas? Eu busco um milagre. Eu tenho pedido uma coisa que só Jesus. Mas eu estou satisfeito se Ele quiser me levar amanhã por qualquer outro motivo. Eu falo: Senhor, estou aqui. Mas eu busco um milagre de Senhor para a minha vida. E a terceira pergunta que eu faço é: quantos estão dispostos a contribuir para o crescimento do seu reino? Porque uma coisa, meu irmão, minha irmã, é conhecer a Jesus. Outra coisa é receber o milagre de Jesus. E outra coisa é continuar levando outros a conhecerem a Jesus. Amém? E nós vivemos num mundo difícil. As pessoas pensam somente em si. Eu estou salvo, os outros que procurem saber do Senhor. Quantos, a quarta pergunta que eu faço: quantos querem ser saciados por Ele? Saciar é não ter fome, é estar satisfeito, é saber que mesmo sobrando eu não preciso mais. E a última pergunta que eu faço para você nesta noite é: quantos reconhecem que necessitam ser alcançados pelo favor do Senhor Jesus? Eu não sei se você entrou aqui nesta noite necessitando de um milagre na sua área física, na questão da saúde, no seu casamento, um milagre no emprego, numa posição. Mas a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que necessitamos ser alcançados pela salvação. E eu te pergunto: quantos querem entregar a sua vida a Jesus? Mas como eu disse aqui, porque Ele importa com a sua condição. Porque Ele não nos despreza. Porque é Ele que está sempre disposto a nos socorrer. Porque Ele é suficiente. Vamos ficar de pé. E nesta noite eu vou orar. Vou fazer uma oração de entrega. Porque esse Jesus que ressuscitou e no nosso mundo ocidental hoje se alegra com esse feito. Ele está aqui. E eu vou fazer uma oração e gostaria que você repetisse comigo.
Você que está me vendo também pelas redes sociais, repita. Senhor Jesus, esta noite, Pai, eu ouvi falar que o Senhor é o pão da vida. Eu ouvi falar que o Senhor se importa com a minha condição, Pai. Eu ouvi falar que o Senhor não me despreza. Eu ouvi falar, Senhor, que o Senhor está pronto a me socorrer. Eu ouvi falar que o Senhor é suficiente para me saciar. E eu nesta noite, Pai, eu reconheço que o Senhor é o pão da vida. Que o Senhor morreu para que eu tivesse vida. E o Senhor ressuscitou para que eu tivesse vida em abundância. Senhor, aceita o meu coração. Aceita a minha vida, Senhor. Traz mudança, Pai. Traz o milagre que só o Senhor pode fazer. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Age, Pai, conforme a tua soberana vontade. Em nome de Jesus, Pai. Amém.